Olá, meus queridos alunos do 10º período, minha turma querida. Vamos para a nossa última aula de revisão, agora sobre esses temas aí que estão na tela, né? Nossa disciplina Tópicos Especiais em Novos Direitos. Então, separei para vocês aí nessa segunda parte do semestre essas leis aí, esses temas tão importantes. Nós já trabalhamos bastante durante as aulas, né? Durante o nosso trabalho de revisão, na nossa apresentação de vocês no seminário. Então, eu vou fazer um comentário sobre esses pontos, excluindo o 3 e o 4, que vocês vão poder consultar no dia da prova, né, a lei impressa, e não o vade-mecum. Então, eu vou chamar a atenção aqui nesse vídeo para esses pontos 1, 2, 5 e 6, que vocês vão precisar estudar para a nossa prova e vão cair com certeza. E o primeiro tema que a gente vai tratar é sobre as startups, né? O novo marco legal das startups, um tema um pouco falado aí, né, no meio acadêmico, mas que, sem dúvida, é uma lei que veio alterar bastante o ordenamento jurídico brasileiro, né, com alterações na parte societária, na parte trabalhista. É, digamos até que é uma lei até muito inovadora e que está sendo difícil de aplicar na prática, mas vamos ver do que ela trata, né? Ela tenta atrair investidores, classifica esse formato de negócio de startup, né? Um negócio inicial focado na inovação de produtos, com o uso de tecnologia, sendo escalável. A lei traz esses importantes classificações de enquadramento, né, que é o fato de a empresa, o negócio ter no máximo faturamento de 16 milhões por ano, o fato de não ter registro há mais de 10 anos no CNPJ, né, não ser uma pessoa jurídica há mais de 10 anos, e ter no seu ato constitutivo ou uma declaração posterior no registro, dizendo que possui um modelo de negócio inovador, portanto, sendo classificada como empresa inovadora ou também enquadrada no regime do Inova Simples. E aí, essas são as definições trazidas para essas LOTECs, ou LOTECs, Legaltecs na nossa área do direito, né? Essa startup jurídica. Mas existe também as Medtech, que é da saúde, da educação, as EduTechs, né? E as Fintechs, que é da área financeira, e por aí vai. Então, os objetivos já tinha falado, né? Nesse sentido de estimular a inovação, incentivar investimento em startups, trazer mais segurança jurídica, que ainda não pode se dizer que está tão bem seguro, porque ainda falta regulamentação dos órgãos, como Receita Federal, Ministério do Trabalho, facilitar a contratação de soluções inovadoras pelo poder público, também falta regulamentação nisso, com relação a como vai ser essas contratações, com dispensa de licitação, que nós já vamos falar, e uma participação do Estado nesse ecossistema de inovação, isso é muito válido. Aspectos mais importantes da lei, e sem dúvida muito revolucionário, a questão da figura do investidor anjo, né, uma pessoa física ou jurídica que faz investimentos em startups sem se tornar sócio necessariamente, né? Então cria uma figura jurídica que não existia para alguém ter algum direito sobre a empresa, que não seja só um direito em dinheiro monetário, né? Você teria que ser sócio para você ter direito à propriedade. Mas agora você pode ser investidor anjo, ou seja, você contribui com o valor e a partir daí a empresa lhe deve recursos e inclusive você poderá fazer parte, se quiser, do quadro societário da empresa. A lei autoriza de forma muito inovadora, né, licitações e contratos públicos com startups para testar soluções com ou sem risco tecnológico, né, com dispensa de licitação até um determinado valor. Mas isso é muito inovador, você testar
uma solução tecnológica com o risco de não dar certo, né? Com um risco bem aberto. Isso é muito interessante. E na letra C tratamos das relações de trabalho, uma grande inovação também, que é a ideia que já acontece em outros países de o funcionário ele vai vestindo a empresa conforme ele vai a empresa vai crescendo e ele vai crescendo junto. E ele vai vestindo a empresa no sentido de que ele vai ganhando participação societária, né, nesse processo que vai uma crescente, né? Ele começa com uma pequena participação e conforme a empresa vai crescendo e ele vai tendo resultado e ele vai se tornando uma participação societária maior. Isso também é bem interessante, mas não tem muita aplicação ainda. Passamos agora a tratar brevemente da lei do Marco Civil da Internet, né? Uma lei que, apesar de já ter 10 anos, ainda está nesse momento sendo discutida, né, na Justiça, que chegou agora até o Supremo, né, a questão da sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque ela veio tratar de um problema muito grande, que é o uso das redes sociais, o uso da internet, e, mas não conseguiu solucionar os principais conflitos aí que envolve consumidores, países e grandes empresas de tecnologia. Lá na época, queria se tratar, né, um grande problema era a questão da neutralidade da rede, a proteção dos dados, os registros dos acontecimentos online e a questão das responsabilidades pelos danos. Então, talvez a questão da neutralidade, né, tenha se resolvido com essa lei, não pode se diferenciar pessoas, né, e variar o volume da conexão, da internet, da intensidade, né, por nível social, por exemplo. A questão da proteção de dados veio a LGPD posteriormente, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que também estudamos, veio posteriormente regulamentar melhor essa questão dos dados, tanto na internet como não. E essa questão de registro de conexão também ficou bem resolvido, e com certeza a questão das responsabilidades por danos não resolveu, porque nessa época optou-se por excluir a responsabilidade das Big Techs, mas isso na prática a justiça não concordou. Então, aqui uma arte produzida pela Defensoria Pública de São Paulo, eu achei interessante sobre esse assunto. Ela trata ali do pilar da neutralidade e da manutenção da conexão da rede de internet, trata do pilar da questão da privacidade, da questão da guarda dos registros, com prazo lá de 1 ano, ou 6 meses para guardar os registros de conexão, atenção a esse prazo, e a questão da liberdade de expressão, da pornografia, na verdade, aqui é a questão da responsabilização pela retirada do conteúdo do ar, né? É isso que está ainda em discussão no Supremo, né? Se os provedores só são obrigados a retirar o conteúdo com ordem judicial, como está nessa lei que a gente está estudando no Marco Civil da Internet, ou se, ainda que não haja ordem judicial, essas empresas são responsabilizadas pelos conteúdos que estão lá online. Por exemplo, suicídios, estimulando suicídio nas crianças, né? Ou como foi tratado aqui o problema da pornografia infantil, por exemplo, né? A coisa não é a mesmo informada a empresa não tira do ar, né? Então isso é um problema muito grave mesmo e muito interessante. E aí nós entramos nesse tema de proteção de dados. Convido a todos a fazer uma leitura aí, porque é um tema muito importante, né? A gente estudou bastante, falamos nas aulas, falamos no trabalho de vocês, né? O grupo fez uma ótima apresentação. Então eu vou poupá-los aí de ter que estudar de novo esse tema, né? Vocês vão consultar no dia da prova, como eu disse. Então, sugiro aí uma leitura rápida e vai ser suficiente.
Assim como combinamos também, né, a regularização fundiária urbana, a REURB, vocês vão ter a possibilidade de consultar a lei no dia da prova, né, não vai de meco, e aí vocês vão poder ter acesso às informações aí sobre essa lei e dominar melhor esse assunto, que é tão importante, é tão inovador, né, isso vai cada vez crescer mais. Vamos direto lá para os nossos temas que não terão consulta na prova. Aqui passamos a tratar desse tópico do registro civil de pessoas naturais, sem menor pretensão de tratar desse tema tão amplo, né, e até de outros professores aí na faculdade, mais gabaritados como o professor Ganhadeiro, né, nosso querido amigo. Eu trouxe aqui apenas algumas novidades sobre o registro civil das pessoas naturais, alguns pontos que precisam ser que vocês precisam conhecer, né, e faz jus aí à nossa disciplina de tópicos especiais em novos direitos. Fiz uma introdução, falei alguns aspectos básicos, mas o que nos importa mesmo é a partir ali do item 5, que trata das averbações, né, que o registro faz. Aqui eu trago esclarecimentos iniciais, né, de que é um serviço público, né, que os cartórios civis fazem, dão publicidade, dão autenticidade, segurança a atos da vida civil, né, relativos a pessoas, ao estado da pessoa, se é casada, né, se tem filhos, se morreu, nasceu, quem é o responsável por essas repartições são pessoas com concurso público, né, de registrador, são chamados de tabeliões, né, e eles possuem os seus atos fé pública. Aqui é mais uma curiosidade, né, que os cartórios eles notificam o IBGE, INSS, Receita, Justiça Eleitoral. Então é um órgão de, né, realmente de controle da população, é muito importante mesmo. Aqui um rol resumido das atividades, né, dos cartórios que podem acontecer lá, mas tem muitas outras atividades, né, que podem ser realizadas lá, outros serviços, né. Então esses aqui são os que todo mundo tem que saber. Aquela questão da gratuidade, né, que em tese os cartórios têm que atender gratuitamente, quem não tem condições, né. O primeiro registro civil é gratuito e o assento de óbito também é gratuito. Não são respeitados, na maioria das vezes, esse direito à gratuidade de quem se declara sem condições de pagar, e aí é uma grande polêmica. O horário de atendimento dos cartórios podem variar, geralmente é de 10 às 5 da tarde, e no final de semana, de 9 a meio-dia. Mas geralmente também há um plantão, porque a pessoa pode precisar de um registro de óbito, né, no domingo, no horário que não está funcionando, né? Então tem um plantão para emitir essa certidão, para possibilitar que a pessoa seja, né, enterrada e tal.
Aqui começam algumas informações interessantes, mais recentes, no sentido de que o lugar do registro deve ser onde tiver ocorrido o parto ou no local de residência dos pais. Tanto a mãe quanto o pai, em conjunto ou isoladamente, poderão proceder o registro de nascimento da criança. O prazo para registrar a criança é em 15 dias a contar do nascimento, mas se o nascimento ocorrer em um local distante, mais de 30 quilômetros da sede do cartório, o prazo pode ser prorrogado até 3 meses, totalizando 3 meses e 15 dias. Uma grande novidade é a possibilidade de registro de nascimento tardio, né, no cartório. Não é mais necessário entrar com uma ação de anulação de registro e modificação de registro civil, basta ir direto no cartório e fazer essa alteração, o pai ou a mãe. Claro que na prática estão exigindo a presença dos dois, né? Aquele que estava faltando no registro, bem como aquele que já estava no registro, todo mundo concordando. Multiparentalidade, né, também é um tema muito importante. Talvez vocês já conheçam, né, a possibilidade de constar no registro mais de uma mãe, mais de um pai, mais de uma avó, mais de um avô, mais do que dois, né, que seria o normal. Então, isso também já está muito sólido aqui no Brasil. Outra possibilidade é a alteração de gênero, né? Aqui teve toda uma polêmica antigamente que só poderia com cirurgia e tal, agora não é mais isso. A pessoa que quiser se entender e se declarar de outro sexo, ela pode. E importante saber que os segredos, o sigilo dessas informações anteriores a essa mudança, né? Não vai constar em nenhuma certidão que houve essa alteração. Esses dados vão ficar registrados, essa alteração, mas apenas em locais, né, no cartório, em locais não visíveis ao público. Outra possibilidade recente é a inclusão de sobrenomes de antecessores, né, de antecedentes, né, você incluir o sobrenome de um pai, de uma mãe que não estava, ou até de linha ascendente, avós, tataravós, ainda que os seus pais não usem o nome dos seus avós, você agora pode usar. Aqui trata da oposição ao registro, né, abrir ali um litígio em cartório com relação ao registro que foi feito pelo genitor anteriormente, né, o pai ou a mãe se antecipou ao outro pai e a mãe, e aí agora quer haver uma alteração desse registro, isso é possível. Também uma importante novidade a se saber é a possibilidade de alteração do prenome, né? Do nome da pessoa. Me chamo Bernardo, eu posso alterar esse meu nome é, por vontade imotivada, né? Sem nenhum motivo, como era antigamente, era só nome vexatório. Agora qualquer pessoa pode mudar após a sua maioridade, né? Apenas uma vez, né? E isso precisa ser verificado com cuidado pelos oficiais do registro. Já esse slide aqui trata das possibilidades de alteração do nome, do sobrenome, é, antes dessa alteração que a gente falou no slide anterior, né, que a lei autoriza agora a mudar com os 18 anos o nome. Isso aqui já podia antigamente, né, inclusão de um sobrenome familiar, inclusão de um nome de um cônjuge na constância do casamento, a exclusão do sobrenome do antigo cônjuge após a dissolução da união, né? A inclusão e exclusão dos sobrenomes em razão da alteração das relações de filiação, e a observação final ali é que passou a ser possível a inclusão extrajudicial dos sobrenomes em virtude de união estável. Tá? O cartório agora altera o nome com base em registro em união estável. Uso capião extrajudicial, eu sei que vocês já estudaram bastante uso capião ao longo da faculdade. Aqui era só para mostrar agora essa possibilidade de uso capião direto no cartório e ver aí quais são os requisitos necessários dentro de um bloco que a gente estudou, né, essa advocacia extrajudicial. Né, tratamos da adjudicação compulsória. Falando nisso, a adjudicação não vou cobrar na prova, não irá cobrar.
Então, esses foram os tópicos aí que eu trouxe, né? As espécies de uso capião, só fazendo uma lembrança, porque vocês já viram todas. Aí só como é que faz o requerimento, os documentos, as declarações, e aí como é que é as burocracias aí desse procedimento, que é para ser menos burocrático do que na esfera judicial. Tirando toda a parte lá do direito material, né, desses últimos dois slides, vamos aqui à parte, né, processual, cartorária, né? Você vai ter que ir no cartório com advogado, né? O advogado é que vai fazer esse requerimento aí, que é igual uma petição inicial, com todas essas informações aí para configurar o uso capião e fazer prova. Exige-se na ata uma ata notarial, né, na qual o tabelião vai ao local do imóvel, vai colher declarações dos envolvidos, das testemunhas, das pessoas que estão no imóvel e colocar tudo isso, né, de forma organizada, para comprovar essa posse e esses requisitos do uso capião. Também vai analisar os confrontantes e o período da posse, com imagens, documentos e sons. Há necessidade também da planta e memorial descritivo, né, deve ser assinado por profissionais legalmente habilitados, né, engenheiros, arquitetos, né, quem pode emitir laudo aí de imóvel, né, de planta de imóvel, nessa área de engenharia. Planta ou croquis, né, que são elementos, são estudos, desenhos técnicos ali, da área lá, né, dessa área de engenharia e arquitetura, mas o advogado vai ter que saber e contratar alguém para desenvolver esse estudo. Também aqui mencionei profissionais de topografia ou engenharia cartográfica. E o memorial descritivo, descrevendo relevo, limitações, confrontações. Então, são documentos que fogem da nossa área do direito, mas que a gente tem que saber solicitar para o profissional correto. E na região já tem bastante gente que faz isso, porque é muito comum da área deles. Para qualquer projeto inicial de imóvel e tal, é preciso desses documentos. Certidões negativas, né? Vai ter que chegar lá com tudo, né? De ônus do imóvel, né? Saber como está o estado daquele imóvel que você quer uso capi, no nome de quem, se há algumas ações na justiça, ações envolvendo o imóvel, envolvendo as pessoas do imóvel, tributos municipais, estaduais, trabalhista, protesto e uma infinidade de outros documentos, bombeiro, né? Funesban e outros documentos que possam ser exigidos localmente. Outro documento exigido é o justo título, que pode se materializar através de um contrato, né, uma promessa de compra e venda que foi celebrado, uma cessão de direitos, né, algum documento que comprove que aquela ou aquelas pessoas que estão dentro do imóvel que vai ser usucapido, elas entraram ali porque têm um direito, né, um direito ali, um justo título que lhe permitiram estar ali. Além disso, né, também para comprovar a posse, geralmente, né, usualmente são exigidos esses seguintes documentos aí, né, para comprovar as alegações que vão vir no requerimento. Declarações exigidas, né? Além daqueles documentos que a gente viu, também é precisa desses aqui, né? Que são declarações de concordância dos titulares do direito real, né? Os donos, os proprietários daquele imóvel precisam concordar com essa uso capião, ou vão ser intimados para se manifestar e não fizerem nada, né? Também será considerado concordância, consentimento. A concordância dos vizinhos, né, dizendo que aquela área ali realmente não pertence a eles e pode ser usucapida pela pessoa que está pedindo. Isso vai ser feito através ali no momento da ata notarial, essa concordância dos vizinhos, ou eventualmente, se não for possível, também um documento autônomo e expresso
com essa concordância expressa que o advogado pode providenciar para levar ao cartório. E esse ponto que é importante para a prática, né, que eu já havia adiantado ali, é na situação de que, conforme esses novos provimentos aí do CNJ, se os proprietários do bem que vai ser usucapido, do imóvel, não estiverem em local sabido, né, estiverem em local incerto ou não sabido ou inacessível, a notificação será por edital e o silêncio será interpretado como concordância do pedido de uso capião sobre o seu imóvel. Haverão notificações obrigatórias para a União, Estado e município, para verificar se aquela área não é de interesse desses entes. Caso algum desses entes entenda que a área é de seu interesse, aí vai ser necessária um encerramento desse procedimento no cartório e o encaminhamento para o Poder Judiciário, para o procedimento de uso capião judicial, porque há uma questão a ser decidida por um magistrado. E, por fim, é publicado um edital no final desse procedimento extrajudicial do uso capião e emitida aí a matrícula, uma certidão atualizada do imóvel com o nome do proprietário, do novo proprietário. Tá bom, gente? Um abraço a todos, fico à disposição em caso de dúvidas. Até a próxima e até nossos encontros agora fora da faculdade, né, nos fóruns. Espero sempre encontrá-los aí e apareçam sempre aqui na universidade, tá bom? Um abraço a todos.